Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal, Vera e Guilherme Mundo Afora. E para variar, eu estou aqui no Parque Pó, onde eu vou gravar esse vídeo para vocês, que é o meu local preferido. Então, vocês sejam muito bem-vindos. Vocês podem ver que a paisagem é maravilhosa. E para quem está chegando, como a gente sempre fala para vocês, deixar aquele like, se inscrever e não deixar de ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. A gente posta vídeos toda semana no nosso canal, não percam mais. E no vídeo de hoje, que tal a gente falar sobre aluguel? Por que eu decidi falar isso? Eu acho super importante vocês virem para cá, para a Itália, vocês conhecendo um pouquinho de como funciona o aluguel aqui. Assim como no Brasil. No Brasil a gente não tem problema, né, gente? A gente sabe exatamente como funciona o tempo de contrato, a multa, o prazo que vocês têm que dar para poder fazer tipo assim, você entregar o imóvel. Existe a lei do inquilinato e também tem alguma parte que é feita também de acordo com o Código Civil, ou seja, para o Brasil, a gente sabe direitinho como funciona, apesar da gente não ser nenhum entendedor, eu entendo até porque eu sou advogada, mas de modo geral, vocês quando vão alugar, vocês sabem como funciona. E cá para nós, né, eu acho que fica muito mais fácil quando você sabe como funciona. Então, aqui na Itália, não é diferente, por isso que eu resolvi passar para vocês aquilo que eu sei sobre os contratos aqui em Cremona, na Itália, como é que funciona, quais são os tipos de contrato que tem aqui. Bom, gente, existem 4 modalidades de contratos aqui na Itália. Eu vou falar o primeiro, que é o meu caso, que é o contrato 4+4, 4+4. Como é que funciona? Você faz o contrato, você fica 4 anos aí morando na casa e se nenhuma das partes falar que vai precisar do imóvel, você fica por mais 4 anos. No nosso caso, desde que a gente está morando aqui, houve um pequeno acréscimo todo ano. Só teve um ano em que o inquilino e o proprietário não aumentou para a gente por conta da pandemia. Mas vou falar para vocês, a gente chegou aqui em 2019 e até hoje vai renovar agora o contrato em maio. Então, pelo menos por 4 anos, desde que a gente chegou aqui, a gente mora no mesmo lugar. E aumentou, desde 2019, aumentou 25 euros. Não é nada assim absurdo. Então, no nosso contrato, que é 4×4, tem essa possibilidade de aumentar o aluguel. Agora, vai aí uma dica para vocês, até porque aconteceu com a gente. Antes da gente alugar o nosso imóvel, a gente estava buscando aí na imobiliária e uma delas nos ofereceu para fazer um contrato por 1 ano. Eles deram essa sugestão por quê? Ele mesmo falou isso, você faz o contrato de 1 ano, você com certeza, o proprietário... Ai, gente, espera aí que meu casaco está caindo. O proprietário, ele passa a ter confiança em você e daí sim, você faz o contrato mais antigo. Então, gente, isso é uma possibilidade. Quando vocês estiverem procurando, e se por acaso, seja com o proprietário ou seja com a imobiliária, você pode perguntar se pode ser feito dessa forma. Porque para a gente é super benéfico, é super vantajoso. E, gente, para pensar. Eu confesso a você que eu não alugaria um apartamento para um estrangeiro que chegou no Brasil, não tem trabalho, não tem nada, não tem emprego. Eu confesso que eu não alugaria. Então, quando as pessoas reclamam aqui, porque é muito difícil aluguel, porque eles não querem alugar para brasileiros. Gente, eu acho... Né, se você se colocar no lugar, né, do proprietário, é complicado, né? Você alugar para uma pessoa estranha que você não sabe nem que essa pessoa não tem nem aluguel, né? Eu tô falando porque a gente tem que ver sempre os dois lados, mas é óbvio que eu sei que, tipo assim, é super importante pra gente encontrar aluguel aqui.
na Itália não é uma tarefa fácil, já cansei de falar isso para vocês, então por isso que eu estou dando essa dica, de repente você conversando, e uma coisa, fale seja determinada, por mais que você esteja insegura, por mais que você esteja assim para baixo, né, assim pensando, puxa, ele não vai querer alugar para mim, tem aquela postura do tipo, eu tenho condições de pagar, isso é muito importante, sabe por quê? O proprietário, ele olha para você e diz, vou alugar ou não vou alugar. Simples assim, gente. Você pode até levar as documentações, como foi o nosso caso, lá na hora, mas o proprietário começou a conversar, em menos de 10 minutos disse que ia alugar pra gente, ponto, e acabou, e a gente saiu de lá festejando, fingindo que estava tudo bem, né, olhando para ele, doido para sair dali e festejar, falando, meu Deus, não estou nem acreditando, ele vai alugar pra gente. Então funciona dessa forma. Então eu vou passar o que eu sei para vocês, tá, do aluguel. Eu estou preparando uma coisa bem bacana, não sei ainda se eu vou fazer um e-book ou então se de repente eu vou fazer um post no meu blog. Gente, uma partezinha aqui. Eu tenho um blog, não sei se vocês sabem, lá eu posto muita coisa, eu estou fazendo até um diário de um casal de brasileiros na Itália, contando assim a nossa vida, desde que a gente chegou, sabe, ano por ano. Nós ainda estou no ano de 2019. Até porque ainda não... Eu estou dando prioridade aos vídeos e eu acabo não escrevendo muito no blog. Mas muita coisa que eu posto aqui, que eu faço vídeo, eu também coloco lá no blog. Então, vai lá e segue a gente também. Eu vou deixar aqui escrito. O nome do nosso blog se chama Tips Around the World. Ou seja, dicas ao longo do mundo, tá bom? Então, siga a gente lá também. Eu vou deixar escrito aqui, vou deixar também no descritivo do vídeo para vocês irem lá e também se inscreverem. Tem também o contrato universitário, que ele vai no mínimo de 6 meses, ao máximo de 3 anos, podendo ser renovado. Existe também, eu já falei para vocês de 2 contratos, né? 2 tipos de contrato, que é o 4+4, que eu dei até para vocês, que é o meu contrato, vai até vencer agora, e também do contrato universitário. Existe contrato temporário, que ele é feito por 18 meses, e aí nesse caso não tem renovação. Agora, o outro contrato, que também é comum aqui na Itália, é o contrato de 3+2, ou seja, você faz um contrato por 3 anos e depois, se ninguém se manifestar, tanto o proprietário quanto o inquilino, você fica mais 2 anos. E as próximas renovações serão sempre a cada 2 anos. Agora, o que eu falo para vocês é o seguinte, vocês devem ter cuidado na hora da assinatura do contrato. É claro que a gente... logo assim que chega e consegue o famoso aluguel, a gente não tem poder de barganha. A gente sabe disso. Mas não é por causa disso que você não vai pegar o contrato e você vai ler. Mesmo que você não entenda muito, mas você já está com o italiano mais ou menos, você pega o contrato, pelo menos para ver a duração, se está tudo ok, quais são as suas obrigações como inquilino. De repente, por exemplo, acontecer com a gente... houve um problema lá do cano, lá na pia da cozinha, e a gente ficou na dúvida o que a gente fazia, se a gente consertava por nós mesmos ou a gente falava com o proprietário. A gente achou melhor falar com o proprietário. Olha, e foi muito bom ter feito isso. O proprietário falou o seguinte, olha, eu vou mandar uma pessoa aí, e se o problema... for alguma coisa que foi achado que não deveria estar lá, a gente vai pagar. E se por acaso ele constatar que tipo assim, houve um problema por conta do uso, por exemplo, né? Quem vai pagar é vocês. E realmente o cara chegou lá, não demorou, ele deu o telefone pro esse hidráulico, ele deu o telefone do Guilherme, o Guilherme combinou o dia, foi muito rápido, o cara foi lá de manhã, ele fez o serviço, ficou perfeito e nós pagamos 30 euros. Nós até guardamos o telefone do hidráulico, caso a gente precise, a gente já tem o contato dele. A gente cuida muito bem do apartamento, gente, até porque a gente tem apartamento alugado no Brasil e a gente sabe como é que funciona. Então, vale a pena, de repente, você fazer isso, ou então você verificar no contrato
como é que é feito esse tipo né, de concertos, porque existe. Você mora lá, com o tempo acaba acontecendo alguma coisa, principalmente porque você aqui, você aluga o apartamento, a casa, mobiliado com as coisas. Então, é bom que você saiba com antecedência como é que você deve se comportar. Outra coisa, tem contratos, né, que você tem o prazo, né, da disdeta. O que é disdeta? A disdeta nada mais é do que você dizer, olha só, eu não quero mais morar aqui, eu quero cancelar o contrato. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho 3 meses para avisar ao proprietário e vice-versa. E vocês têm que se preocupar também como fazer essa disdeta. Se é simplesmente você ligar para o proprietário e falar assim, olha só, eu não quero mais morar aqui não, eu quero entregar o imóvel. Ou então você precisa fazer uma carta registrada. Gente, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, tudo isso vocês têm que ver no contrato. Ou se você, por acaso, não souber, por algum motivo, você pode perguntar ou para o próprio proprietário, se você estiver fazendo o contrato diretamente com ele, ou então através da própria agência. Ele vai falar para você. E você verificar o tempo do contrato para ver se é aquilo mesmo, né? Eu acho que, sabe aquelas entrelinhas que a gente às vezes fica tão animado, que foi até o nosso caso, né? A gente ficou tão animado porque o cara ia aceitar, o cara aceitou a gente, que ela deu o contrato. A gente fez isso pela imobiliária, tá? Ela deu o contrato, a pessoa foi super simpática, teve todo o tempo do mundo lá esperando a gente dar uma olhadinha, a gente só olhou o principal, o que interessava a gente, até porque também a gente alugou em uma semana, então o nosso italiano também não estava assim perfeito ao ponto da gente entender tudo que tinha, mas pelo menos os pontos principais estava escrito lá, a gente entendeu. Ai, gente, agora tá frio, nossa, eu vou botar o casaco, não adianta. A gente entendeu e as dúvidas que a gente tinha, a gente falou com ela tirou as dúvidas. E outra coisa, existe a caparra, que é a caução, como tem no Brasil. No Brasil é super comum você contratar até seguro fiança, né? Hoje em dia tem isso. Ou então a pessoa tem um fiador, a pessoa dá um calção. Isso tem no Brasil. E aqui também, gente. Só que você tem que negociar lá. Às vezes como é que se diz? Tem proprietários que eles fazem por 2 meses, que você tem que pagar 2 meses ou 3 meses. No nosso caso, a gente pagou um aluguel para a administradora, que é a comissão dela. Pagamos, porque aqui o aluguel é pago adiantado, tá, gente? Quando você entra na casa, no apartamento, você já paga o primeiro aluguel. Então, nós pagamos a comissão da imobiliária mais a taxa que existe, pagamos o primeiro aluguel e demos 3 meses de caução para o proprietário, ou seja, já são 5 aluguéis só para você entrar na casa. Por isso que a gente sempre fala e a gente sempre bate na mesma tecla que quando você vier para a Itália, você precisa fazer um planejamento muito, muito bom para poder você não se apertar aqui na Itália, entendeu? Outra coisa, gente, o contrato, depois que o contrato é assinado, ele precisa ser registrado, tá? E você paga para registrar. Você pode, no nosso caso, a gente dividiu o registro do imóvel, a metade nós pagamos e a outra metade, quem pagou foi o proprietário, tá? Se você não registra o contrato é nulo. E você registra isso na agência dell'Entrate. Pode ser feito diretamente lá, como você pode fazer online. Só que a gente prefere sempre fazer tudo presencialmente, principalmente na época, porque a gente não entendia, vai que a gente faz errado, e aí depois como é que a gente conserta. Mas é importante que vocês façam o registro do contrato, sim. No nosso caso, a própria administradora fez o contrato, inclusive nos deu a planta da casa, nos deu toda a documentação que tinha, porque como o prédio que a gente mora, ele foi todo reformado,
Então ela deu a planta do apartamento e deu também um documento lá que a gente tinha que ir na... Como é que se chama? Porque o nosso apartamento todo, a gente não tem gás, é só luz. Então a gente tinha que ir na fornecedora de luz com o papel que ela deu pra gente. A gente foi e deu tudo certo. Então não esqueçam, o registro do contrato é importante. Gente, outra coisa que vocês precisam ver é a data em que vocês devem pagar o aluguel. Porque no primeiro aluguel você já vai pagar de imediato. Se você faz pela administradora, você paga tudo na administradora, ela te dá o recibo e aí depois ela se vira lá com o proprietário para poder, como é que se diz? Para depois poder se entender lá com o proprietário. A gente paga tudo na administradora. Agora, se você fizer com o proprietário, aí você vai pagar para ele. Então, vocês têm que combinar também qual é a data que vocês têm que pagar mensalmente. Aí, o que a gente fez? A gente perguntou se poderia ser entre o dia 10 e o dia 15, porque a gente já sabia que os aluguéis, que os salários aqui eram pagos nesse período, entre o dia 10 e o dia 15. Obviamente que nós tínhamos a nossa receita, né? Que a gente trouxe do Brasil. Nós tínhamos nossas economias, mas a gente gostaria de poder não precisar dela. Então a gente perguntou para ele se seria possível pagar entre o dia 10 e o dia 15. Ele, cara, não, pode pagar dia 15. Porque a gente falou assim, não, que a gente vai procurar emprego e a gente sabe que normalmente paga no dia... Desculpa, gente, eu ainda estou gripada, então de vez em quando a minha voz some. Espero que vocês estejam me escutando bem. Mas vamos lá. Então nós falamos, porque a gente sabe que os empregadores aqui pagam entre o dia 10 e o dia 15, e aí a gente queria saber se a gente tinha essa margem para o pagamento. E o cara falou que tudo bem. Aí a gente paga o nosso aluguel todo dia 15. Então é importante também que vocês perguntem e coloquem isso no contrato, porque uma coisa vocês têm que entender, vale o que está escrito. Então perguntem para ele quando que vocês podem pagar, qual é a data do vencimento. Lembrei também uma coisa que é super importante. A gente fez o contrato com a imobiliária e depois que a gente conversou lá com o proprietário, ela foi com a gente apresentar, né, o futuro inquilino, e o cara deu o ok, deu o sinal verde, disse que poderia fazer o contrato. Nós retornamos no escritório da imobiliária, ela fez o contrato, nós assinamos. E aí, depois que ela entregou toda a documentação do imóvel, gente, acabou o contato com ela. Qualquer coisa que você tenha que tratar, você vai tratar diretamente com o proprietário. Você fala com a imobiliária até a assinatura do contrato. Depois disso, esquece. Ela vai falar para você, procura o proprietário. Inclusive, ela vai te dar o telefone. Ela vai te falar sobre a imobiliária, a pessoa que vai te atender, ela vai te falar sobre isso. Olha só, eu vou te passar o telefone do proprietário e qualquer problema com o imóvel você vai tratar com ele. E realmente, só que a gente é bobo, né? A gente estava na dúvida. Eu não me lembro qual foi a nossa dúvida. Aí a gente perguntou para ela, porque eles queriam... a gente estava... Não sei o que a gente estava fazendo no imóvel, o que a gente estava instalando, não sei se era a internet. Aí o cara da internet estava lá, não estava achando onde é que era um local lá. Enfim, aí a gente foi conversar, ligou para ela, que era o nosso contato, né? Aí ela falou assim, olha só, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês têm que pegar o telefone e ligar diretamente pro proprietário. Então foi a última vez que nós falamos com ela. Aí a gente até no final do ano, a gente comprou um presente, tipo assim, já tinha uma embalagem muito legal, sabe? Que era um vaso que vinha uma champanhe e vinha uns docezinhos assim, por dentro, né? Com a champanhe junto. E a gente comprou e deu para ela para agradecer pela confiança que ela teve com a gente, sabe? Então isso também é muito importante, eu acho que é agradecer, né, gente? Esse é papo para um outro dia, é um papo filosófico, mas no fundo eu agradeço a todos os dias, tudo que eu tenho, eu agradeço a saúde que eu tenho, eu acho que a gente deve ser gratos sempre.
E o imóvel, acho que era para ser nosso. Então, por isso que eu fiz questão de fazer esse gesto, porque ela foi tão bacana. Na hora da entrevista com o proprietário, eu percebi que ela estava nos ajudando, ela estava falando bem da gente, e quando a gente foi na imobiliária, a gente percebeu que ela gostou da gente, ela acreditou na gente, porque ela poderia não acreditar. Ela mesma falou pra gente que o marido dela é muito difícil, e foi o próprio marido dela que apresentou o imóvel que a gente mora, porque os 2 primeiros que a gente viu eram horrorosos, mas eu falei, cara, se não tem nenhum outro, a gente vai ter que fazer do NIT e escolher o que for o menos pior. E, no entanto, eles acreditaram na gente. Então, é até também uma dica para vocês, sabe? É uma questão de agradecer a confiança, seja do próprio proprietário, seja do agente imobiliário. Porque, gente, olha só, se você for contratar através da agência imobiliária, ela só vai levar você até o proprietário se ela acreditar em você. Se ela não tiver confiança, nem adianta que ela não leva. Mas então é isso, gente. Eu falei do contrato de trabalho, do que vocês devem ter cuidado. No meu blog, eu vou fazer assim, vou fazer um post completo. Não garanto que vai ser já, porque eu ainda estou escrevendo, mas vou inclusive colocar palavras que vocês devem saber. Quando você escutar, lembrei, estava escrito lá, estava escrito lá no blog da Vera. Eu vou fazer um post muito completo. Estava até pensando em fazer um e-book, sabe, sobre aluguel, sobre o aluguel na Itália. Mas ainda estou na dúvida, estou escrevendo ainda. Por isso que eu não me decidi. Mas eu vou fazer depois, o dia em que me acompanhe pelo Instagram. No dia que tiver tudo prontinho, eu vou falar com você. Eu vou falar no Instagram, ou então de repente faço um shot por aqui pelo próprio YouTube e aviso, vai lá no meu blog porque tá tudo pronto, entendeu? Porque tem palavras que vocês só vão aprender com o tempo, né? A gente não consegue aprender tudo de uma vez. Mas chega de papo. Na verdade, eu passei para vocês o mais importante de tudo, o que vocês deveriam saber. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!